Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar um pouquinho sobre o Botafogo, que empatou ontem à noite com o Grêmio no estádio Mané Garrincha, empate por 0-0, deixa o Botafogo ainda na liderança, isolada, né, com 1 ponto de vantagem sobre o Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa ontem também. Então o Palmeiras consegue diminuir aí em 2 pontos a vantagem, né, do Botafogo. Né? Botafogo tinha 3 pontos na frente, agora tem 1 ponto na frente. O Palmeiras literalmente está na cola do Botafogo nessa disputa aí do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tá com fome, né, cara? Só joga essa competição, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, foi eliminado da Libertadores pelo próprio Botafogo. Então o Palmeiras está focado somente na disputa do Campeonato Brasileiro, descansou a semana toda para poder jogar esse jogo contra o Galo, venceu. O Botafogo vem de uma batalha na quarta-feira muito desgastante fisicamente e emocionalmente contra o São Paulo. O Arthur Jorge acabou tendo que fazer algumas mudanças para esse jogo contra o Grêmio. O jogo foi quarta-feira à noite. Sábado à noite já tem um outro jogo do Campeonato Brasileiro. Ele teve que tirar algumas peças. Eu senti o Botafogo abaixo, principalmente porque saíram Marlon, Freitas e Gregory do meio campo. O Botafogo cai muito de rendimento quando perde os dois de uma vez só. Quando um fica de fora e o outro joga, ainda dá para a gente manter um pouco o nível ali, mas quando saem os dois, o Botafogo perde muito em qualidade na saída de bola. O Danilo Barbosa não consegue não ser perto do que o Marlon Freitas faz. É outro estilo de jogador. O Danilo Barbosa é um jogador mais de marcação, tem uma certa dificuldade, uma limitação com a bola nos pés. O Marlon Freitas é um jogador totalmente diferente, né? Uma qualidade técnica acima da média, lançamento longo, saída de bola, enfim. Acaba sendo ali o pilar do Botafogo no meio campo, o Marlon Freitas, e o Danilo Barbosa não consegue. Então o Botafogo ficou sem a saída de bola qualificada, acabou abusando um pouco dos lançamentos dos zagueiros, o Barbosa tentando lançar, o Bastos tentando lançar, errando muitos passes que não costuma errar, por conta dessa saída do Marlon, e o Tietê, ao lado do Danilo, não consegue fazer o que o Gregory faz, né? O Gregory, ele é um cão de guarda, tem muito mais imposição física, muito mais desarmes. O Tietê é um jogador também muito diferente do Gregory, cara. O Tietê é um jogador que ele ajuda em certas situações com a bola, né? Em certos movimentos, alguns passes. Mas se você for precisar do Tietê para um jogo físico, para um jogo de dividida, para um jogo de imposição, é difícil. O Tietê não tem essa característica, né? Então o Botafogo acabou perdendo, de certa forma, ali um pouco o controle do meio-campo, que é a característica desse time. O Botafogo ganha o meio-campo e a partir disso o Botafogo controla o jogo e começa a acionar as suas pontas, né? As suas variações de jogadas. Então é um jogo que o próprio Arthur Jorge admitiu depois na coletiva que foi um jogo abaixo do Botafogo, tecnicamente. Ele não quis ficar falando de contextos, né? Os contextos são muito claros. O Botafogo estava precisando mesmo descansar alguns atletas. Se não se coloca em campo o jogador que a fisiologia alertou que não pode jogar com risco alto de lesões, você acaba comprometendo o restante da temporada se o jogador entra nessas condições e acaba tendo uma lesão muscular. Então, quando o treinador faz a questão do descanso dos atletas, geralmente é por conta da fisiologia, do departamento físico que está pedindo para dar um descanso para o jogador. Não porque ele resolveu, por exemplo, tirar o Marlon Freitas e o Gregory por escolha dele, né? Tanto que o Marlon e o Gregory não jogaram mesmo, cara. Não entraram em campo, ficaram fora os 90 minutos. Né? Outros jogadores ainda entraram. O Igor Jesus entrou, né? O Botafogo ainda colocou no segundo tempo alguns jogadores em campo. Mas não funcionou, cara. Tem dia que à noite, é aquele ditado, né? Tem dia que à noite nada funciona. O Botafogo não foi bem ontem. O Botafogo talvez não faz uma partida ruim dessa desde o jogo contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, que o Botafogo perdeu aquela partida por 3-2. Depois o Botafogo veio fazendo ótimas partidas e agora, né, uma partida ruim aí abaixo do Botafogo contra o Grêmio. Pelo menos não perdemos o jogo, né? Que seria pior. A gente fez algumas partidas ruins nesse Campeonato Brasileiro, né? Poucas, mas fizemos. Juventude a gente perdeu, Criciúma a gente perdeu, o Criciúma. Cruzeiro a gente perdeu, a gente não viu a cor da bola. Esse a gente empatou. Fizemos uma partida ruim, mas não perdemos. Isso que eu tô fazendo é olhar o copo meio cheio, né? Da situação. Eu vi muita gente ontem
criticando, desesperada, muito por conta do Palmeiras, porque o Palmeiras está com 6 vitórias seguidas, né? Como eu disse no início desse vídeo aqui, está com fome de título, porque está eliminado nas outras competições, e o Botafogo está tendo que poupar, né? Obrigatoriamente tendo que poupar alguns jogadores por conta da outra competição, da Libertadores. O Botafogo chegou na semifinal da Libertadores, e agora, por exemplo, eu acho que a gente não vai poupar contra o Atlético Paranaense. Tem uma semana livre de trabalho agora, a gente deve ir com força máxima contra o Atlético Paranaense. Depois a gente tem uma data FIFA, 15 dias de descanso para alguns jogadores, outros vão para suas seleções, mas a maioria 15 dias de descanso. Aí a gente volta, joga contra o Criciúma. Aí contra o Criciúma vai ter que colocar os titulares, porque 15 dias de folga tem que dar ritmo de jogo para os atletas. Então, contra o Criciúma provavelmente também vai ser o time titular. Mas aí tem um jogo contra o Peñarol, depois do jogo contra o Criciúma. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo lá no Uruguai. Entre esses jogos do Peñarol, tem o Bragantino no Nabi Abichedi. Esse jogo contra o Bragantino, provavelmente o Botafogo vai ter que poupar jogadores. Provavelmente. Então o próximo jogo que a gente deve entrar com um time misto, igual foi ontem, deve ser o jogo contra o Bragantino daqui a 3 rodadas. Né? Então, assim, é o ônus de você disputar 2 competições, tendo uma Libertadores aí, que é a principal competição do continente, em que o Botafogo tem uma chance real e muito clara de estar na final dessa competição. Faltam 3 jogos para o título, 2 jogos contra o Peñarol e, se passar do Peñarol, a grande final em jogo único em Buenos Aires. Então é claro que o Botafogo, nesse momento, vai acabar dando uma certa prioridade à Libertadores, mesmo sendo líder do Campeonato Brasileiro. Né? Isso é uma discussão que existe na torcida do Botafogo, porque tem muita gente que acha que tem que ir com o time titular todo jogo. O problema é, departamento físico, fisiológico, fala assim, olha, não coloca esse jogador aqui, porque se você colocar, o risco dele ter uma lesão na coxa, uma lesão muscular, é alto. O departamento fisiológico do Botafogo passa isso para a comissão técnica. A comissão técnica escolhe se vai respeitar a indicação do departamento fisiológico ou não. O Arthur Jorge, ultimamente, vem respeitando. E os jogadores que estão com risco grande de se lesionar, ele vem descansando, tirando em algum jogo ou outro, vem fazendo essas mudanças. Eu acho que é muito ruim, por exemplo, quando a gente tira o Marlon Freitas e o Gregory juntos. Igual eu já disse nesse vídeo, vou repetir, acho que o Botafogo cai muito de rendimento. E ontem a gente viu muito claro isso, que Danilo e Tietê juntos não dá para funcionar. O jogo do Botafogo não funciona quando os dois estão juntos no meio campo como dupla de volantes, né? E a gente espera que contra o Bragantino, que é o próximo jogo que eu acho que a gente vai ter que poupar alguns atletas, por conta da semifinal contra o Peñarol, a gente não tem a necessidade de tirar os dois. Descansa um, coloca outro. Aí no segundo tempo tira um, coloca o outro. Vai tentando mesclar a situação para que não acabe com o jogo do Botafogo tirando os dois do time, né? Então é isso, a gente tem que entender o cenário é esse, a gente quer o Campeonato Brasileiro, a gente quer a Libertadores, e eu acho que o Botafogo vai voltar a jogar o seu futebol contra o Atlético Paranaense, e a gente tem que aproveitar esse momento. O Atlético Paranaense é um time que geralmente complica muito para o Botafogo, é um time que é chato, né? É um time que o Botafogo praticamente não consegue vencer esse time lá na Arena da Baixada. Mas se tem um momento para o Botafogo vencer o Atlético, é esse. O Atlético teve troca de treinador agora, entrou o Lúcio Gonzalez. Eu vi o último jogo do Atlético Paranaense contra o Racing. Foram goleados lá na Argentina, não jogaram nada. O time do Atlético está numa troca de filosofia de trabalho agora no final da temporada. Demitiram o treinador, enfim, botou o Lúcio Gonzalez, mudou tudo nesse momento da temporada. Deve estar uma confusão danada lá na cabeça dos atletas, né? Estamos em final de setembro, início de outubro, e o Atlético está mudando de treinador. Então, se tem uma oportunidade do Botafogo vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é no próximo sábado. E uma vitória lá, né, para cima do Atlético, acaba de fato até recuperando esse empate que a gente teve contra a equipe do Grêmio. Depois temos o Criciúma em casa, onde o Botafogo é amplo favorito e o Botafogo tem que se impor dentro do Newton Santos contra o Criciúma. Então, se o Botafogo consegue 2 vitórias seguidas, o Botafogo consegue se manter na liderança, e aí a gente seca o Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o Bragantino fora de casa, no Nabi Abichedi, né, que é sempre um jogo complicado. O Bragantino sempre joga bem contra o Palmeiras,
né? O Abel Ferreira já falou isso. O Bragantino sempre é um adversário difícil contra o Palmeiras. Inclusive, no ano passado, o Bragantino ganhou do Palmeiras, no Nabi Abichedi. Aí depois, o Palmeiras pega o Juventude no Alfredo Jaconi, ou seja, 2 jogos fora de casa do Palmeiras, né? E o Juventude lá no Alfredo Jaconi é difícil, meu amigo. É muito complicado. O Botafogo perdeu lá, o Flamengo perdeu lá, o Fluminense perdeu lá. Cara, muita gente perdeu pro Juventude no Alfredo Jaconi. Então, o Palmeiras tem 2 jogos agora fora de casa, eles vêm de 6 vitórias seguidas. Tem 2 jogos fora de casa agora que é para eles perderem ponto, cara. Se bobear, nos 2 jogos eles têm condições aí de perder pontos. E nesse momento, é o momento que o Botafogo tem que ganhar do Atlético Paranaense e tem que ganhar do Criciúma para ganhar uma gordura. Beleza? Vamos conversando, vamos nos falando aí ao longo da semana, que agora é Campeonato Brasileiro. Temos que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para a gente recuperar essa folguinha aí que a gente estava na liderança contra o Palmeiras. Vai ter briga até o fim, vai ter luta até o fim entre Botafogo e Palmeiras. Vai ser muito disputado até a 38ª rodada. Vamos para cima e ponto a ponto, rodada a rodada. Um abraço, até a próxima.